Graça e paz, meus amados irmãos e irmãs. Hoje você esqueceu aquilo de cumprimentar um outro, você viu? É que não estava, né? Não estava, não. Mas pode cumprimentar aí um outro aí, né? Meus irmãos, nós somos um povo gentil e educado, né? Às vezes a gente vem para o culto, senta do lado do irmão, da irmã, sai dizendo que viemos aqui para adorar comunitariamente, porque nós prestamos adoração a Deus individualmente durante os demais dias da semana, não é verdade? Mas comunitariamente a gente adora a Deus aqui com os nossos demais irmãos membros dessa igreja e alguns irmãos que vêm de outras igrejas. Mas corre o risco, como eu já disse em outras ocasiões, a gente sair do culto e alguém perguntar: você viu quem estava sentado do teu lado? Homem é muito assim, o homem não percebe nada, mas a mulher percebe, né? Você já viu quem estava sentado do teu lado? Você disse assim: não, né? Por isso, às vezes, a gente faz isso no culto, esse momento de cumprimentar, de sorrir. Cumprimento ali o pessoal do Desil, o pessoal aqui da orquestra, da junta diaconal. E cumprimento também, nessa hora, quem nos vê pelo YouTube. Quem diria, quando eu era jovem, na igreja, quem diria que um dia eu ia usar um microfonezinho assim? Que o culto ia ter contra a regra, porque às vezes a gente fica prestando atenção lá na mesa, eles fazem assim, dão toque. Senta para lá, pastor, se eu sair na... Quem diria que eu iria usar isso? Oi, gente do YouTube, irmãos em Cristo, paz seja convosco. Venha nos conhecer pessoalmente, né? Eu sei que tem a Dulcineia lá em Santa Rita do Passa Quatro. Não é Santa Rita? Então tira Santa Rita, é Passa Quatro só. Essa turma que manja de Passa Quatro, Passa Cinco, Passa Seis, veio de lá. Então, a cidade de Passa Quatro, a Dulcineia mora lá, ela já foi membro da nossa igreja. Às vezes ela liga, conversa com a Ângela, ela assiste os cultos que nós prestamos aqui a Deus. Dulcineia, um grande abraço, né? Venha para cá um domingo desse aí, um final de semana, para ficar conosco, tá bom? Muito bem, meus irmãos. Para a nossa meditação, eu vou continuar, não esqueci os sermões em João, nós estamos em João 5, depois que Jesus cura o paralítico no poço de Betesda, ele começa a enfrentar alguma oposição dos líderes da religião judaica. Nós vamos voltar para lá, não esqueci não. Mas vamos hoje meditar num outro texto, porque eu quero passar algumas ideias doutrinárias e principalmente evangelísticas e até apologéticas. O texto que eu escolhi para isso é uma parábola que Jesus contou e nós a encontramos em Lucas capítulo 16. Abra sua Bíblia, você aí em casa, abra a Bíblia também. 16, Lucas 16, do verso 19 até o verso 31. E por gentileza, mantenha sua Bíblia aberta. Mantenha sua Bíblia aberta. A orquestra aí, ó. Bonita a orquestra, né? Que beleza. Eu vou ler e vocês vão acompanhar nas suas Bíblias, e quem não tem Bíblia pode acompanhar no telão o texto que eu vou ler. Lucas 16, de 19 a 31, ok? Ora, disse Jesus, palavras do Mestre, havia certo homem rico que se vestia de púrpura. Púrpura era uma substância que eles extraíam de alguns moluscos no mar. Púrpura, e era muito caro. Para descrever como esse homem era rico, ele se vestia de púrpura e linho, não é qualquer linho não, linho finíssimo. E que todos os dias se regalava esplendidamente. Isso aí quer dizer muita coisa, né? Vivia na base da luxúria e da ostentação, só festa.
Havia também, olha o outro lado, olha como a vida é. Como diria o Frank Sinatra numa das suas músicas, That's Life. Essa é a vida. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro. Essa é a única parábola em que Jesus, contando uma história, uma ilustração, cita o nome de alguém. Alguns até acham que essa parábola é baseada num fato, numa história real. Não sabemos, então não vamos entrar por essa seara. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, não confundam com Lázaro de Betânia, irmão de Marta e Maria. Esse é outro Lázaro, é dessa parábola aí. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, de doença, de feridas, que jazia, ou seja, ele havia sido colocado à porta daquele homem rico e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Então, ele vivia ali, né? Próximo do homem rico, e ele desejava se alimentar do que caía da mesa do rico. E veja só o estado de miséria desse homem. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Agora, essa é a vida. Como eu disse há pouco, Frank Sinatra, né? That's life. Essa é a vida. Aconteceu morrer o mendigo. Bom, a gente diria assim também, pô, do jeito que ele vivia, era melhor morrer mesmo, né? Aconteceu morrer o mendigo e ser levado, aí é que a coisa começa a se apresentar de uma forma interessantíssima e profundamente teológica. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos. Então, Jesus já começa dizendo que anjo não é historinha da carochinha, eles existem. Os anjos, para o seio de Abraão, uma forma que o judeu usava para se referir ao paraíso. Morreu também o rico e foi sepultado. Morreu também o rico. Quer dizer, nem toda a riqueza, ele não precisava do SUS, nem das UPAs, ele tinha o Albert Einstein, mas mesmo assim ele morreu. E quem é que não morre? No inferno, e aí vai falar para onde o rico foi parar. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos, e esse talvez fosse o golpe mais duro nesse âmbito de sofrimentos desse rico. Levantou os olhos e viu ao longe, hein? A Abraão e Lázaro no seu seio, quer dizer, ali, no seu aconchego. Então esse rico, que estava no inferno em tormentos, e que sofria talvez muito mais porque via que aquele mendigo, sob cuja a mesa dele se alimentava, vivia no seio de Abraão, então clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. É talvez como se ele dissesse, tem misericórdia de mim como eu tinha desse mendigo aí. E manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo. Olha, a queimação era o tormento era tão grande que só molhar a ponta do dedo na água e colocar na língua já refrescava, porque estou atormentado nesta chama. Por isso que a gente faz uma vinculação sempre, e Apocalipse nos dá uma certa ideia, ao falar do lago que arde em fogo e enxofre, que o inferno é quente, gente. Por isso não reclame do ar-condicionado da igreja, tá bom? Já vou dando um pitaco aí, né? Versículo 26. Disse, porém, Abraão, respondendo para o rico, filho, nossa, Abraão era um cara bonzinho, porque ele respondeu para o cara que estava no inferno, e chamou de filho. Filho, isso quer dizer que a gente tem que ser sempre gentil, seja com quem for, né? Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida. Está chegando aqui a nobre figura do presbítero José Roberto Albrecht. Ele veio de Campinas, acho que ele veio de Campinas. Senta aqui, ó, meu filho. Aqui. Obrigado. Isso, tá bom. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te, que o ser humano esquece fácil, né?
Tanto é que depois do quarto mandamento, no quarto mandamento vem aquele lembrete de Deus. Lembra-te de guardar o sábado, que é o domingo nosso hoje. O cristão passou a guardar o domingo. Lembra-te de guardar um dia entre 7 e consagrá-lo a mim, porque nós esquecemos muito fácil algumas coisas. Lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. E Lázaro, esse mendigo aí, igualmente os males. Veja que o próprio pai Abraão reconhece que a vida desse mendigo não foi uma vida fácil. Agora, porém, aqui, onde ele está consolado. Tu em tormentos. Verso 26. E além de tudo, além do mais, deixe-me acrescentar algo, disse Abraão. Está posto um grande abismo, um Grand Canyon, duplicado em 10, entre nós e vós, de sorte, de tal maneira, que os que querem passar daqui, de onde eu estou, pai Abraão e o Lázaro, para vós outros, não podem, e também nem os daí passar para cá. Não tem jeito, não tem ponte. Né? Ainda que os chineses possam construir rapidamente uma ponte, né? Nem toda a tecnologia pode ligar o céu e o inferno de tal maneira que haja intercâmbio entre seus habitantes. Né? Então replicou, aí falou de novo o rico. Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. Nossa, interessante, né? O rico virou um missionário no inferno. Mas há coisas, meus irmãos, alerta pastoral desta noite, a voz do Senhor, falando ao teu coração. Fique atento. Porque eu tenho 5 irmãos, manda ele lá para a casa do meu pai, para que lhes dê testemunho, lhes alerte sobre esse lugar aqui, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão, diálogo interessante, né? Eles, seu pai e seus irmãos, têm Moisés e os... Quem são os Moisés e os profetas aqui? A escritura do Antigo Testamento, o Pentateuco e os profetas. Eles têm as escrituras. Ouçam-nos. Mas ele insistiu. O camarada era insistente, hein? Não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, com meu pai, ou com meus irmãos lá na casa paterna, eles vão se arrepender, arrepender-se-ão, quer dizer, mudarão a forma de ver o mundo e a vida e a eternidade. Né? Metanoia, mudar a mente. Né? Ir além da mente, metanoia, que é o termo aí para arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu. E Abraão, além de ser bonzinho e chamar aquele rico de filho, ainda era paciente. Se não ouvem a Moisés e os profetas, se eles não dão a mínima para as Escrituras, para o que está nas Escrituras, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém, tipo Lázaro, dentre os mortos. Que parábola extraordinária é essa? Eu resolvi tirar algumas lições teológicas, doutrinárias, evangelísticas e também apologéticas. Vamos a elas. A Bíblia diz que a história destes 2 homens, destas 2 vidas e destes 2 destinos tem tudo a ver com todo mundo que está aqui, quem está nos assistindo no YouTube. E dessas verdades não dá para fugir. Você pode fazer o maior malabarismo teológico, filosófico, pode fazer o maior malabarismo. Você não vai conseguir se livrar dessas realidades que nós temos nessa parábola. Porque elas expressam o que nós encontramos em Eclesiastes capítulo 3, que diz assim: há tempo de nascer e tempo de morrer. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Nenhum de nós aqui
se preparou para nascer? De repente, quando você deu conta, era um ser humano. Os nossos pais se prepararam para o nosso nascimento, né? Mas nós não. Mas para morrer a gente precisa estar preparado. Escrevendo por boca do profeta Amós, Deus diz a Israel: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. A Bíblia diz, retratando inclusive essa parábola, que há tempo de nascer, o rico nasceu, o mendigo nasceu, e há tempo de morrer. Ambos morreram. Mas a Bíblia também diz, no mesmo capítulo de Eclesiastes 3, falando sobre a vida e a morte, que é retratada nessa parábola, que Deus colocou a eternidade em nosso coração. Eu ia pedir, não deu tempo para a Thaís, que não pôde vir porque está trabalhando, para ensaiar o coral para cantar aquele hino. A eternidade está em nós, arde como fogo, inflama o nosso ser. Acho que eu vou fazer um solo. É nada. Deus colocou a eternidade no coração do homem. Deixa eu dizer uma verdade aqui. É a seguinte, Walter, você não nasceu depois que sua mãe foi para a maternidade e os médicos fizeram o seu parto lá. Dona Madalena, né? Dona Madalena e seu Joel. Então, um monte de cabeça. Você já existia. A sua existência já estava, sabe aonde? Na mente do Deus eterno. Todos nós viemos da eternidade. Todos nós vamos para a eternidade. Aqui, here and now, aqui agora, Vinícius, é só uma passagem. Nós estamos experimentando as delícias de Deus. Porque se você não tem prazer nessa vida, é porque você não tem Deus dentro de si, de você mesmo, de si. Porque Deus criou gente. Eu fui para o acampamento dos jovens 2 vezes ali pelaquela avenida. Né? Primeiro, a primeira vez eu fui para o Itaiaçupeba, fiz assim. Aí, na segunda vez, eu fui assim. Né? Que você chegava no... E eu falei para a Ângela, a gente precisava pegar o carro de vez em quando a gente está com a cabeça cheia de minhoca, e vir para esses lados e ver aquela represa de Itaiaçupeba, aqueles matos, aquela natureza. Aquilo é lindo. Viajar faz bem. Viajar de carro e ir observando, parando a natureza e tendo deleite no que Deus criou. Vocês sabiam, essa semana eu descobri que o ser humano ocupa apenas 9% do planeta Terra. Você sabia disso? Pastor também é cultura, gente, como eu digo aqui. 9%. Veja só. Provavelmente, se Deus me conceder vida e graça, eu vou para Manaus em julho, para a reunião do Supremo Concílio. E alguém me disse, Maurão, passando de avião sobre Manaus, Amazonas, melhor dizendo, onde está a cidade de Manaus, você olha para baixo, parece que é um monte de couve-flor, um encostado no outro. É lindo. Se você não sente prazer nessa vida aqui, se você vive com a embocadura e com amargor na boca, é porque alguma coisa está errada entre você e Deus. Porque Deus é vida. Deus é vida. Todos nós vivemos para a eternidade. A questão toda é, nós viemos da eternidade, nós vamos continuar vivendo pela eternidade, mas onde é que nós vamos passar a eternidade? Para onde é que vai a nossa alma depois dessa passagem nesse planeta Terra aqui? Para onde é que vai? E aí o texto é interessante. Né? O texto mostra que quando o rico morreu, ele foi para o inferno. O texto mostra que o mendigo, quando morreu, foi para o paraíso. Isso é um golpe, meus irmãos, falando teológica, apologeticamente,
e até doutrinariamente. Por exemplo, na doutrina do purgatório, ensinada pela ICAR, Igreja Católica Apostólica Romana, com todo respeito, sem querer ferir a ética, né? Pode ser que tenha algum católico nos vendo no YouTube, né? O texto diz, nessa ilustração de Jesus, que fala verdades profundas, e Jesus não brincava com suas palavras, diz que morreu, foi para o inferno, o rico. Morreu, foi para o... Não teve conexão, não teve escala, não teve baldeação. Foi direto para o inferno. E o mendigo foi direto para onde? Para o céu. Então essa é uma verdade bíblica. Mas não tem mais. Nós somos Bíblia. Nós somos a igreja que ama a palavra de Deus e se curva diante dela. E Jesus está dizendo aqui que o rico morreu, foi para o inferno. O mendigo morreu, foi para o céu. É um golpe nessa ideia de que você dá uma paradinha em algum lugar aí, dá uma ajeitada, né? E depois vai para o céu. Segunda lição de cunho apologético, teológico e doutrinário, meus amados irmãos, é que não há reencarnação. Não há. Definitivamente, isso é uma invenção do homem. Esse processo de autoexpiação, porque isso é a reencarnação, a doutrina da reencarnação é um processo que ensina que você vive uma vida, morre, reencarna para expiar os pecados da existência anterior. Nesse processo constante de autoexpiação, você vai se purificando para poder merecer habitar num planeta em capela. Gente, o ser humano, quando vive submetido ao diabo, aos rudimentos desse mundo, inventa cada coisa. Aqui morreu, como diria o personagem da escolinha do professor Raimundo, Zé Fini. Não tem essa. O destino da nossa alma é definido aqui, agora, e para muitos dessa noite. Falei forte agora. Viu, orquestra? Viu, Desil? Nessa noite, para muitos. Não quero ser apelativo, pode ser que para muitos não haja amanhã. Incluindo eu. Dia 5 de outubro eu estava pregando aqui, quase morri aí. Parar no hospital, fiquei 7 dias na UTI. É assim. A vida da gente é frágil demais. Salomão escreveu que nossa vida é como um copo de cristal, como um fio de prata, precioso, mas pronto a se romper, a quebrar. Por isso devemos nos lembrar de Deus na nossa vida, enquanto estamos aqui. Hoje é dia de nos lembrarmos de Deus e de tomarmos uma posição. E tem gente que ouve esse discurso aqui, nasceu na igreja, ouve isso, entra por aqui, se entra, e sai por aqui. Eu fico triste? Fico. Mas, por outro lado, como calvinista, eu penso assim, quem faz a obra é o Espírito Santo. E nessa hora eu oro ao Espírito de Deus e digo, Senhor, que nessa hora todos nós possamos nos arrepender dos nossos pecados e partirmos para a eternidade com o Senhor. Porque você pode ganhar o mundo, mas de que adianta se você vai perder sua alma? Nos evangelhos, a gente encontra isso várias vezes. Que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua? É o que o rico fez. Vivia regalada e esplendidamente. Em festa, em ostentação, em luxúria. Que nem alguns políticos, né? A gente vê essa aí. Não vou falar nome, né? Mas o dono de um banco aí, né? Que dava festas e levava políticos para amarrar o rabinho. Aí, brasileiro, pensa em quem você vai dar seu voto nesse ano. Não faça do seu voto uma arma, a vítima pode ser você. Ostentação, luxúria.
Mas, meus irmãos, a Bíblia diz que não há nada que estando encoberto não venha a ser desvendado. Mas cedo ou mais tarde vem à tona. Portanto, essa passagem bíblica é um golpe contra a ideia do purgatório. E é um golpe contra a ideia da reencarnação. E declara uma verdade insofismável e inegável, para a qual você, nessa noite, tem que dar plena atenção e rogar ao Espírito Santo que converta o teu coração. Morreu, acabou. É céu ou inferno. Mas esse texto também é um golpe contra a ideia do aniquilismo, que tem uma igreja que é parecida com a igreja evangélica. Eles cantam muito bem. Eles cuidam muito bem da nossa saúde. Você não pode comer carne de porco, não pode tomar café. Alguns aqui que são mais, sabem de quem eu estou falando, né? Eles cantam muito bem. Mas eles ensinam o aniquilismo, ou seja, quem morre sem Jesus, dizem eles, a sua alma é aniquilada. O texto é um golpe contra essa ideia, porque diz que a alma de um foi para o inferno, a alma do outro foi para o... E em estado de consciência. Porque, como eu disse, ao ler o texto, o pior inferno daquele rico não era que ele estava em tormentos naquele lugar, mas era o fato que ele via que aquele mendigo, que ele dava pouco caso, alimentava com suas migalhas, vivia no seio de Abraão, no paraíso, em consciência plena. Ele tinha consciência que estava no inferno. Quem for passar a eternidade no céu até aguardar a bendita ressurreição, também viverá em estado de consciência, gozando as delícias do nosso Redentor. Aleluia! Não tem essa de aniquilismo. Hoje eu falava na classe de princípios e doutrinas que há 3 igrejas presbiterianas que são as principais no Brasil. Essa, a presbiteriana do Brasil, que chegou ao Brasil em 1859 pelo trabalho missionário de um homem chamado Ashbel Green Simonton, e depois surgiu, em 1903, mais precisamente no dia 31 de julho, a Igreja Presbiteriana Independente, que queria se ver independente da influência americana, que a nossa igreja foi trazida por um americano do norte, lá da Pensilvânia. Então chegou um momento que havia um grupo de presbiterianos aqui que não queria mais submeter a esse grupo americano. Por isso ela se chama Igreja Presbiteriana Independente. Mas aí essa Igreja Presbiteriana Independente, você vê no que é que dá a rebeldia. A ingratidão. Essa igreja parou de crer, a igreja independente. E muitos que estão aqui vieram dela, mas Deus já perdoou, tá? Eles não creem na existência do inferno, eles creem no aniquilismo da alma. Por isso surgiu a igreja presbiteriana conservadora. Falei que hoje o culto é uma mistura de doutrina, teologia, apologia, evangelização e aula. De religiões comparadas, né? Então, a Igreja Presbiteriana Conservadora, que é uma igreja séria, saiu da Independente porque a Independente deixou de crer nas penas eternas, passou a acreditar como essa denominação que se diz evangélica, mas não é, e é profundamente herética, que são... Não vou falar quem é. Pode ir lá, vai no WhatsApp, pastor, quem é aí, lá eu ponho. Eles creem no aniquilismo da alma. Fácil, né? Pinto e bordo. Quer dizer, Adolf Hitler fez o que fez, só de judeus 6 milhões, mortos de uma forma estúpida, e ainda tem gente que acende vela para esse defunto. E aí ele morre, é aqui aniquilado o doutor Mauro. Que nada, para mim Adolf Hitler está lá ardendo no inferno e fazendo companhia para esse rico aqui. Esse é um golpe no aniquilismo. Mas, para terminar a nossa mensagem, esse texto fala sobre a relevância da Escritura em nossa
salvação. A relevância da palavra de Deus em nossa salvação. Porque o rico, quando viu que não dava para ter alívio, porque havia um abismo que o separava de onde estava Lázaro, disse, então faz uma coisa aí, Arão, manda alguém lá na casa dos meus pais, do meu pai, dos meus irmãos, para diverti-los, para que não venham parar aqui também. O que é que disse o pai Abraão? Eles têm Moisés e os... Ouçam-nos. Aqui vai uma advertência contra aquelas igrejas que se dizem evangélicas, mas que não estudam a Escritura. Que tem a Bíblia como um tipo de um amuleto. Porque e tem presbiteriano que tem a Bíblia que nem um amuleto também. Você chega na casa da pessoa, você entra na sala, tem uma Bíblia aberta no Salmo 90. Está tudo empoeirada. Mas está lá no Salmo 90 como se fosse um amuleto. Antigamente a gente dizia, quando uma pessoa era convertida, procure uma igreja a mais próxima da tua casa. Hoje a gente diz assim, procure uma igreja mais próxima da Bíblia. Porque, meus irmãos, o que tem de igreja aí, que não lê a Bíblia, e mais, que fica acreditando no tudo, e eu vou falar como pastor, no que o pastor fala, nos pastores, não acredita tudo no que o Diogo fala, não, do que eu falo ainda dá para dar um pouquinho, é nada. Vocês têm que fazer como fizeram os crentes de Bereia, que enquanto Paulo pregava, eles iam na Bíblia para confirmar se era de verdade aquilo lá. Então hoje, quando você chegar em casa, vai lá, senta, lê, vê se o que o pastor explicou aqui é assim mesmo. E você vai ver que é assim mesmo. Por quê? Porque eu levei horas preparando esse sermão. Porque para pregar a palavra de Deus, não basta chegar lá, abrir e falar, Deus, o Espírito, Deus está me dizendo, não. O mesmo Espírito que inspirou as Escrituras é o mesmo que ministra a nossa mente, ao nosso coração, como profetas odiernos para pregar para o Israel de hoje, que é a igreja. Aqui ninguém é aventureiro, não. Aqui a Bíblia é pregada com responsabilidade. Todo mundo ficou encantado no Brasil com o Hernandes Dias Lopes, mas ele é doutor em pregação. Eu já levei, contando uma vez, 57 horas lendo para preparar um sermão. Hoje, devido ao tempo meu de pastorado, como eu já li muito e preparei muito, fica um pouco mais fácil, porque muitas coisas eu já sei, eu já passei por aquele caminho. Mas a semana, eu saí daqui no domingo, me preparando para pregar esse sermão aqui. E vou sair daqui domingo, pensando no que eu vou pregar, não domingo que vem o reverendo Eduardo pregar aqui, nas comemorações do 50º aniversário da igreja. Nem eu, nem o Diogo vamos pregar, é Eduardo, que foi pastor dessa igreja, foi membro dessa igreja, seminarista dessa igreja, genro do Dr. Mauro, pastor da igreja de Vila Cléo. Nós o convidamos a pregar aqui, como pregou aqui o reverendo Múcio, que foi também membro, seminarista e pastor aqui. Mas com certeza, o Diogo vai ter que sair daqui hoje e começar a preparar o sermão, porque no outro domingo, no terceiro domingo do mês, que é o domingo dia 22, é você. E se prepare bem, porque esse povo aqui é faminto de boa teologia e boa Bíblia. E ninguém quer ficar ouvindo abobrinha aqui, não. Tá bom, filho? Eu não sabia. Lindinho. Não sabia? Agora está sabendo, você sabendo. A relevância das Escrituras para a nossa salvação, meus irmãos. O que a gente vê na televisão são verdadeiros absurdos. Heresias. Porque, entre outras coisas, essa parábola é um golpe duro na teologia da prosperidade. Porque o que diz a teologia da prosperidade? Que nós somos cabeça e não cauda.
que você vem à igreja, traz sua oferta e leva a sua bênção. De que o crente não pode ser pobre. Tem uma igreja aí que tem a sessão conta a bênção, irmão. Aí a moça fala, nós hoje temos 3 carros na garagem, temos casa na praia, temos uma casa lá em Campos do Jordão. Hoje a nossa conta bancária é uma maravilha. E aqui a gente encontra um mendigo no céu. Nem toda riqueza, meus irmãos, é sinônimo de bênção. E nem toda pobreza é sinônimo de maldição. A Bíblia fala de homens pobres, monetária e socialmente falando, mas ricos em Deus. E mostra ricos, monetária e socialmente falando, mas pobres, miseráveis. Nessa minha vida aqui, nessa minha jornada, que eu agradeço a Deus por ela, que ela é longeva, graças a Deus, pela graça de Deus, já vi muito rico. Zaqueu era um homem assim, rico, mas estava indo para o inferno, para a existência. E encontrar esse aqui, lá. Nem toda riqueza é sinônimo de bênção de Deus. E nem toda pobreza é sinônimo de maldição. Calvino diz com muita boa propriedade que a riqueza também. Tem gente que nasce com dom de ganhar dinheiro, rapaz. Impressionante. Tem gente que tem uma mão, põe a mão, transforma o negócio. E eu não. Olha a minha cara de coitadinho. Quando eu fiz opção pelo pastorado, e eu escrevi um texto defendendo o pastorado aí, porque muita gente começou a tocar os pastores por aquela fala do Hernandes Dias Lopes sobre Bolsa Família, eu comecei a defender. Eu disse para alguém assim, olha, se eu morrer hoje, minha esposa vai ter que morar de favor, porque eu ainda não tenho minha casa própria. Quando eu decidi ser pastor, eu abri mão de me tornar rico na música, por exemplo. Ou se não, trabalhando no meio comercial, que sempre foi a minha área. Para ser pastor. Para pregar o evangelho, para ser ministro da palavra. Vocês sabiam que os padres, quando vão se tornar padres, eles assinam um termo de pobreza? Mas vai ali no Aruã, vocês encontram um padre muito pobre. Aquele do chapelão que canta sertanejo, né? Nem todo pastor é rico, meus irmãos. Olha, deixa eu dizer uma coisa na defesa do meu irmão, reverendo Hernandes. Ele é uma pessoa que tem boas condições financeiras hoje, mas estude a sua origem, estude a sua vida. Ele nasceu nos rincões do Espírito Santo. Quem é que não quer ouvir esse homem pregar o Evangelho? Porque ele é fundamentalmente bíblico. E eu digo uma coisa, tomando Deus como testemunha. Ele vive o que ele prega. Diferente de muitos destas igrejas que querem que vocês vão lá para deixar sua oferta para enriquecer eles. Nem toda igreja tem uma rede de televisão no Brasil. Só tem uma que tem. E essa é o modelo de pregar tudo que não é Bíblia. Portanto, essa parábola é um golpe contra as igrejas que transformam culto em show e se esquecem de que culto é comunhão com Deus. Eu estava vendo vocês aqui cultuar, eu estava pensando que você está aqui e que Deus aceita o teu culto também, porque você está com outro irmão na mesma intenção. É um golpe contra a teologia da prosperidade, que eu chamo de teoria. Não tem Bíblia nisso. Aqui nós temos a relevância das Escrituras. Se você quiser que uma pessoa seja salva, você tem que estudar as Escrituras e falar do Salvador que as Escrituras apresentam, do Jesus da Bíblia. Não daquela caricatura de Jesus que oferecem aí abundantemente. Paulo, escrevendo aos Gálatas, disse, olha, não há outro evangelho. E se você crê no outro evangelho, você é anátema, em outras palavras, maldito. Que só há um, o que apresenta como cerne, como fulcro, como essência, a pessoa de Jesus Cristo.
E onde é que você descobre sobre Jesus Cristo? Onde é que você ouve falar substancialmente sobre Jesus Cristo? Nas Escrituras. Com estudo profundo. Ontem eu falava no aniversário do meu neto, de 14 anos. Peguei o texto que foi o primeiro texto que eu ensinei para os meus filhos na Bíblia. Salmo 1 que diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos, não se detém no caminho dos, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está onde, meus irmãos? Me parece que esse mendigo tinha prazer na lei do Senhor. Enquanto o rico não tinha tempo, porque ele vivia regalado esplendidamente. Como alguns que se dizem cristãos gostam de viver. E matam a igreja, deixam de comparecer a cultos para viver compromissos sociais. Com a boca se dizem cristãos, mas com a atitude vivem como esse rico aqui. Regalado esplendidamente, que tristeza. Mas finalizo dizendo, meus irmãos, nós fomos feitos para viver eternamente. A questão toda é onde iremos passar a eternidade. E crendo na Bíblia como eu creio e aprendendo nela, só há 2 destinos: céu ou inferno. Faço aqui um forte apelo ao teu coração. Não quero que você necessariamente se torne um presbiteriano. O meu desejo, ao pregar essas verdades aqui, e outras que podem ter escapado da minha mente e coração no preparo, a minha intenção é que o Espírito Santo use isso e converta você e você se torne um discípulo de Jesus. E aí você pode ser um batista, um assembleiano, Brasil para Cristo, presbiteriano, até presbiteriano você pode ver. Alguém cuja vida as pessoas olhem e digam, como o reverendo Roberto Navarro disse um dia num dos seus sermões, eu nunca me esqueço dessa frase. Olhe para você e diga: eis aí um verdadeiro cristão. Como disse Filipe, né, para Natanael: vem ver o Messias. Filipe disse: pode alguém vindo de Nazaré ser coisa boa? Filipe disse: vem e vê. E quando Jesus encontrou com Natanael, ele disse o quê? Eis aí um israelita em quem não há dolo. Em outras palavras, eis aí um cristão. Será que as pessoas, ao olharem para nós, no nosso trabalho, no nosso ambiente de trabalho, nas nossas relações as mais íntimas, porque fugazmente falando, conhecer pessoa no shopping center, dentro de um cinema, ou comendo num restaurante é uma coisa. Mas no dia a dia, essas pessoas que te conhecem no ambiente de trabalho, onde você estuda, onde você faz seus exercícios de academia para ficar bombado, elas podem dizer que você é como aquele mendigo que vai habitar a eternidade? Espero que sim, que digam isso de nós, para a honra e glória daquele que morreu na cruz para nos salvar. E Jesus não veio morrer para tentar salvar. Aleluia! Ele veio para salvar. Ele não veio esperando você ouvir o pastor Mauro e ser convertido. Ele veio para me usar, quem sabe, pelo Espírito Santo, para converter teu coração. Porque não há coração tão mole que não precise de Deus, como Cornélio centurião, que precisou ouvir o evangelho da boca de Pedro. E não há coração tão duro que não possa ser quebrado como foi quebrado aquele mendigo miserável, socialmente falando, que foi sepultado ao lado de Cristo Jesus. E Deus se digne nos abençoar. Vamos orar. Pai eterno, abençoa tudo que foi dito por teu Espírito Santo e aplica nos corações, no meu coração, de uma forma muito especial. Em nome de Jesus. Amém.